e vamos falar de uma parábola que Yeshua falou, e no versículo 23 ao 35, que diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. Mas tu tem que compartilhar. Não está compartilhada a tela? Está sem compartilhada, irmão Lucas. Ah, gravar. Tá. Gravar, né? Já está gravando, então tá. Então tá bom. Verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, aquela gigantesca dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Então, irmão, com base nessa leitura, nós vamos aqui ministrar a mensagem, amém? Que está aqui o perigo de guardar mágoa e amargura no coração. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que tenhamos um coração puro, livre de rancor, ira e amargura. No entanto, muitas vezes somos tentados a guardar ressentimentos por palavras ou ações que nos feriram. O problema é que a mágoa não apenas destrói nosso relacionamento com Deus e com os outros, mas também nos corrói por dentro, afetando nossa paz e até mesmo nossa saúde física e espiritual. A ira em si não é necessariamente um pecado, pois até mesmo Yeshua demonstrou indignação justa. No entanto, quando nos agarramos à ira e a deixamos crescer, ela se transforma em pecado e abre portas para o diabo agir em nossas vidas. Veja aqui, meus irmãos, o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, quando ele diz: Irai-vos, e não pequeis, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode se irar até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, não pode se irar mais. Então, Paulo diz: irai-vos e não pequeis, mas aquela ira tem que ter a vida curta. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que ele fala não dar lugar ao diabo? Porque a ira faz a pessoa dar uma brecha muito grande para Satanás entrar na sua vida. Ira, amargura e mágoa são brechas grandes que o diabo aproveita. Continuando aqui, meu irmão, diz assim: aqui o apóstolo Paulo nos ensina que se permitirmos que a ira permaneça no nosso coração por muito tempo, por aqui até o pôr do sol, daremos uma oportunidade para Satanás nos enredar em amargura, vingança e outros pecados. Porque o diabo ele vive de brechas, e essa é uma grande brecha. Agora, o perdão é essencial para a vida eterna, meus irmãos. E Yeshua nos ensinou que somos perdoados na mesma medida em que perdoamos aos outros. Diz assim em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui diz, irmãos, isso é algo muito sério. Se queremos o perdão de Deus, precisamos liberar perdão àqueles que nos feriram. Além disso, em outra passagem, essa que nós acabamos de ler, que é Mateus 18, 23 a 35, e Yeshua contou a parábola do servo impiedoso, onde um homem foi perdoado de uma grande dívida pelo seu senhor, mas não quis perdoar uma dívida muito menor de um companheiro. Como consequência, ele foi lançado na prisão. Da mesma forma, quando guardamos rancor, nós mesmos aprisionamos espiritualmente. Então, meus irmãos, nós vemos aí o grande perigo, meus amados, de guardar rancor, guardar mágoa, porque nos aprisionamos espiritualmente. Isso é uma prisão interior. E aqui diz, irmãos, o rancor nos afasta de Deus. Guardar ressentimento pode impedir nossas orações de serem respondidas. E Yeshua ensinou, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Como que vai ter a oração atendida, meu irmão, se tiver com o coração sem perdoar, se tiver com o coração rancoroso? Mas o coração livre recebe as bênçãos de Deus, recebe o maná do céu. Aleluia! Se queremos que Deus ouça e atenda nossas orações, precisamos ter um coração limpo e perdoar aqueles que nos machucaram. E aqui, meus irmãos, a gente vê aqui em Mateus, capítulo 5, meus irmãos. Louvado seja Deus. E o Eterno fala aqui no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Yeshua falou, você quer ver a Deus um dia, meu irmão, minha irmã? Você quer contemplar a glória de Deus na vida eterna? E Yeshua está dizendo, bem-aventurado o limpo de coração. E em cima ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós observamos, meus irmãos, que para alcançar a misericórdia, nós devemos ser misericordiosos. Como diz aqui o apóstolo Tiago, meus irmãos, nós vemos aqui em Tiago, capítulo 2, mais adiante aqui no verso 12 e 13, ele diz assim, meus irmãos, verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Olha, dois conceitos aqui importantíssimos, meus irmãos. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Se você não usa de misericórdia com o seu próximo, Deus não vai usar de misericórdia por você naquele juízo. Vai querer de você tintim por tintim. E isso vai ser muito difícil, você pagar o tintim por tintim. Mas aqui ele diz no segundo parte da mensagem, diz, e a misericórdia triunfa do juízo, ou seja, quando você faz misericórdia com o teu próximo, certamente essa misericórdia vai triunfar da tua dívida que tu tem para com Deus. Então, a misericórdia, meu irmão, e o que é misericórdia? Misericórdia, meu irmão, não é diferente de amor. Muita gente confunde. Quando você está ajudando o necessitado, uma pessoa, fazendo uma boa ação, você está usando ou de caridade, né? Está usando de amor. Misericórdia é diferente. Misericórdia é quando alguém te fere e você tem misericórdia daquela pessoa. A misericórdia subentende que você foi ferido. Amém? Então, o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Se alguém te feriu e você guarda, então não vai ter misericórdia naquele dia. É um dia que está se aproximando, um dia que chega muito rápido, e o coração pode estar atrasado nesse relógio aí. Como é que está o coração? Está acusando de misericórdia? Então, coloquemos nossos corações em dia, meus irmãos, usando de misericórdia, para não sermos pegos de surpresa naquele dia. Porque a palavra de Deus diz ali, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 2, Yeshua diz, eu sou aquele que sondo o coração e os rins. E Yeshua diz que sonda
o nosso coração, irmão. Quando ele vem olhar para nós, ele vai olhar com os nossos sentimentos. Ele está olhando, percebendo. Não precisamos falar nada. Ele olha para dentro da gente. Ele olha para o nosso coração e vê como é que está o nosso coração. Então, aqui, meus irmãos, é muito claro. Se a gente usar de misericórdia, a misericórdia triunfa do juízo. E o que é triunfar do juízo? Triunfa do julgamento. Ou seja, a misericórdia vai apagar muitos pecados, meus irmãos. Por isso, usemos de misericórdia sempre. Bom conselho do Tiago aqui. Esse Tiago não é o apóstolo. Esse Tiago é o irmão de Yeshua, um dos irmãos mais novos de Yeshua, né, filho de José e Maria. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos, então, se queremos que Deus ouça e atenda às nossas orações, precisamos ter um coração limpo e perdoar aqueles que nos machucaram. E observe bem, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, que quando nós falamos de coração limpo, meus irmãos, é um coração livre de reserva. Reserva contra alguém, reserva contra uma pessoa, reserva contra o irmão, reserva contra o irmão. Às vezes a pessoa pode estar na igreja, mas tem pessoa que a pessoa não quer falar. Então essa pessoa, meu irmão, ainda está com o coração pecaminoso. Amém? Porque ela está com reserva, ela está com o coração fechado, ainda não está usando de misericórdia. Em qualquer lugar, você tem que ter essa vigilância para você poder usar de misericórdia e efetivamente o Eterno usar de misericórdia com você, meu irmão, naquele dia. Porque naquele dia ninguém precisa falar nada para o Eterno. Ah, porque eu fiz, eu deixei de fazer. Porque o Eterno é aquele que sonda o coração e os rins, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, e aqui Yeshua fala, né, como eu falei com os irmãos aqui, no livro de Apocalipse, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Amém? Capítulo 2, louvado seja Deus. E Yeshua, ele vem dizer aqui, irmão, na carta de Tiatira, ele diz assim, meus irmãos, aleluia, verso 23, né, aqui no final do versículo, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ué, meu irmão, não é segundo a graça? A Bíblia fala diferente aqui, Yeshua fala, darei a cada um de vós, segundo, de acordo com as vossas obras. Como é que está a tua prática, meu irmão, minha irmã? Como é que está a tua prática? A tua prática é de obedecer a palavra de Deus. Veja bem, meus irmãos, agora temos uma obra importante também, além do coração. Lembrando, nós temos o quê? As festas do Eterno. Nós temos de nos preparar para essas festas que estão chegando. Amém? Então vamos aqui, meus irmãos, dando continuidade aqui. Louvado seja Deus. A consequência final, meu irmão, é que o inferno é para os que guardam mágoa e ira. Essa é a consequência, meus irmãos. Veja o que a Bíblia diz. Além de todas as consequências espirituais, emocionais e físicas que a mágoa e o rancor causam, e Yeshua foi muito claro ao dizer que quem alimenta a ira e o ódio no coração pode estar trilhando um caminho que leva ao inferno. Em Mateus, capítulo 5, verso 24, meus irmãos, 25, Yeshua ensina, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que está dizendo, meus irmãos? Está dizendo que se você vai trazer uma oferta ali no templo de Jerusalém, tinha as ofertas de expiação, ofertas de culpa, de perdão da culpa. Então, Yeshua está dizendo, deixa a sua oferta aí. Não oferece, não. Primeiro vai lá reconciliar com o seu irmão, para que o Eterno receba o cheiro suave dessa oferta. Amém? Então, Yeshua está dizendo, meu irmão, que se dissermos simplesmente que alguém é louco, ou xingamento verbal, esse será réu do fogo do inferno, meu irmão. Amém? Imagina quem fica guardando mágoa por vários dias, meus irmãos. Aqui diz, aqui Yeshua nos ensina que a ira e as palavras de desprezo contra o próximo nos tornam culpados diante de Deus.
O termo raca era uma expressão de desprezo e zombaria na época, e chamar alguém de louco não era apenas um insulto, mas uma declaração de menosprezo total. E Yeshua alerta que esse tipo de comportamento pode levar à condenação eterna e ao fogo do inferno. A ira e o rancor levam à perdição eterna, meus irmãos. Veja bem o que diz o Novo Testamento. Ele reforça que aqueles que vivem em rancor e ódio não herdarão o reino de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, tudo isso é contenda, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21. Então, quem tem ira, meu irmão, quem faz contenda, como está aqui, ira, dissensão, que também é contenda, amém? Jamais entrará no reino de Deus, irmãos. Então, você veja bem que inimizades, contendas e iras estão listados entre os pecados que afastam a pessoa da salvação. Amém? O apóstolo João também faz um alerta sério sobre o perigo de odiar o irmão. Ele diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Está em 1 João, capítulo 3, verso 15, meus irmãos. Guardar mágoa e rancor é comparado ao pecado de assassinato. E a Bíblia afirma claramente que os homicidas não entrarão no reino dos céus. Vejamos aqui, meus irmãos, se tem chance, né, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 21, 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos quais a Bíblia compara aquele que odeia seu irmão, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é o lago de fogo, né, meu irmão? Lago que arde com fogo. Então, o homicida, aquele que odeia o próximo, aquele que guarda a ira, mágoa e rancor, veja bem, irmão, vai arder no lago de fogo. Então, não queira guardar essas coisas no seu coração. Aqui vemos, meus irmãos, que guardar ódio no coração nos coloca na mesma lista daqueles que são lançados no lago de fogo. Nós não queremos isso, irmão. Então, teremos o coração limpo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a necessidade urgente de reconciliação. E Yeshua nos ensina que devemos resolver nossas diferenças rapidamente, antes que seja tarde demais. O que nós lemos agora há pouco. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Isso mostra que guardar mágoa nos coloca em risco diante do juiz supremo que é Deus. A única forma de evitar essa condenação é nos reconciliarmos, perdoarmos e deixarmos o rancor para trás. E aqui diz, irmãos, o inferno é o destino dos que não perdoam. E Yeshua nos contou a parábola do servo impiedoso, que foi a leitura que falamos inicialmente, onde um servo foi perdoado de uma grande dívida, mas se recusou a perdoar uma pequena dívida de outro servo. Como consequência, ele foi entregue aos verdugos, um símbolo da condenação eterna. No final da parábola, Yeshua faz um alerta direto. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, quem não perdoa será entregue à condenação eterna. E aqui vemos, meus irmãos, a cura para a amargura é o amor e a misericórdia. A Bíblia nos ensina a substituir a amargura, a ira e o rancor por bondade, misericórdia e amor. Está ali, meus irmãos, em Efésios, capítulo de número 4, verso 31 e 32, em que o Rabi Shaul, o Rabino Paulo, ele diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Então tem que tirar, irmão, de cada um de nós, a amargura, a ira, cólera, seja tirada de vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E também no livro de Provérbios, meus irmãos, Salomão escreveu sobre isso, no capítulo 10, verso 12, quando o rei Salomão deixou escrito: o amor cobre todas as transgressões,
Quando escolhemos amar e perdoar, somos libertos do peso da amargura e experimentamos a verdadeira paz que vem de Deus. Conclusão, meus irmãos, o perdão nos liberta. Se há algo que nos machucou, devemos trazer essa dor diante de Deus e escolher perdoar. O perdão não significa aprovar o erro do outro, mas sim libertar-se da prisão do ressentimento. Se você tem guardado mágoa ou rancor, peça ao Senhor que cure seu coração. Liberar perdão não apenas restaura sua comunhão com Deus, mas também traz paz, saúde emocional e liberdade espiritual. Que possamos seguir o exemplo de Yeshua, que mesmo na cruz orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas capítulo 23, verso 34, meus irmãos. Esta oração de Yeshua, eu acredito que não tem nenhum dos outros 3 evangelhos, mas tem no evangelho de Lucas, em que Yeshua ele deixa bem claro, meus irmãos, que mesmo ali na cruz, sofrendo as dores do Calvário e sofrendo por todos os pecados da humanidade, ele ainda pede perdão para aqueles que estavam ali o crucificando. Se Yeshua pôde perdoar aqueles que o crucificaram, também podemos, pela graça de Deus, perdoar aqueles que nos feriram. Escolha o perdão e viva na liberdade que Yeshua oferece. Guardar mágoa e rancor não apenas destrói nossa paz e nosso relacionamento com Deus e com os outros, mas nos coloca em risco real de perdição eterna. Esse é que é o perigo maior, meu irmão. Veja bem, por causa de uma mágoa, de um rancor, tu ficar no risco real, não é um risco suposto risco, não é um risco longe, é um risco realmente real, porque a Bíblia, meus irmãos, nós colocamos aqui poucos versículos, mas se a gente fosse colocar todos os versículos da Bíblia aqui que fala sobre mágoa e rancor, ia ficar até o domingo que vem falando, meus irmãos. Nós botamos aqui alguns versículos. Então, é um pecado que coloca a pessoa em risco real de perdição eterna. E Yeshua nos alertou seriamente que aqueles que guardam ódio no coração e não perdoam seus irmãos estão trilhando um caminho que pode levá-los ao inferno. Então, irmão, isso é um pecado muito grave. Não podemos dar esse espaço para Satanás. Se você tem alimentado mágoa, ira ou rancor, não adia decisão de perdoar. Peça a Deus que transforme o seu coração, libere perdão e viva na graça e no amor que Yeshua nos oferece. A eternidade depende dessa escolha. Isso é importante, meus irmãos. A eternidade tua, minha e de cada um de nós depende dessa escolha. Não é que quando você perdoa, quando eu perdoo, nós estamos aprovando o pecado, não. Não. Nós deixamos bem claro aqui, você não está aprovando o pecado. Amém? Isso aqui diz, o perdão não significa aprovar o erro do outro, mas sim libertar-se da prisão do ressentimento. O perdão faz você esquecer o pecado do outro. É isso, meus irmãos. Você vai esquecer o pecado. E quando você perdoa, você esquece. Aleluia. E aí, Yeshua vai fazer o que com o teu pecado? Vai esquecer também. Porque se Yeshua se lembrar do seu pecado, você não entra no céu. Se Yeshua lembrar do meu pecado, eu não entro no céu. Então, o que eu tenho que fazer? Esquecer dos pecados, aqueles que me transgrediram contra mim, eu vou esquecer, porque aí também, meu irmão, na hora que eu depender da misericórdia de Yeshua, Yeshua vai dizer, eu também me esqueci do seu pecado, você esqueceu dos outros, vou esquecer do teu também. Não é que você aprovou o pecado, mas você se esqueceu. Isso é muito melhor. Amém? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, porque aqui a última frase é muito importante. A eternidade, tu e minha. O que a gente vai fazer depois de partir daqui, irmão? Depende da gente, do que a gente vai escolher. Ou guardar ressentimento, ou liberar o perdão e esquecer. Amém? Para que você possa ser salvo. Em nome de Yeshua, amém. E eu também. Amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos.